Olá a todos, vamos começar mais uma aula JavaScript do projeto eJob. Na aula de hoje iremos aprender como utilizar o DOM para alterar atributos de objetos HTML. Iremos aprender também como utilizar o DOM para alterar o estilo de objetos contidos dentro de uma página HTML. Então, como podemos alterar atributos de um objeto HTML utilizando JavaScript, mais especificamente o DOM HTML? Primeiro precisamos do objeto, capturar o objeto que desejamos alterar esse atributo. Depois especificamos o nome do atributo que você deseja alterar desse objeto. E utilizamos o operador igual, depois o novo atributo que você deseja, aliás, o novo valor do atributo que você deseja colocar dentro do objeto ou especificar para o objeto. Então vamos ver aqui na prática um exemplo de como alterar um atributo de um objeto HTML. Temos aqui um código HTML que gera essa página, uma imagem e um botão. Ao clicar no botão troca, a imagem irá mudar. Isso é possível devido à mudança de atributo ou à mudança de endereço que eu faço ao clicar no botão troca utilizando o DOM HTML. Utilizando o DOM HTML, eu modifico o endereço da imagem e por consequência a imagem muda. Então, como posso utilizar o DOM HTML para fazer essa funcionalidade na nossa página? Temos aqui a imagem, né? A imagem representada pela tag img, que tem o ID imagem, e aqui o nosso atributo, o atributo src, que é a abreviação de source. E esse atributo ele recebe o endereço da imagem que queremos exibir em nossa página, certo? Então temos aqui o endereço dessa página que tem essa imagem javascript.png. E embaixo dessa imagem temos um botão, e esse botão ele utiliza o evento onClick. Ao clicarmos no botão, ele vai chamar através do evento onClick a função JavaScript trocar, que está escrita aqui em nosso programa. Vamos reescrever esse código. Então, como a sintaxe padrão nos informa, precisamos primeiro capturar o objeto que desejamos trocar o atributo. Então, para capturarmos o objeto, no nosso caso vai ser o objeto imagem, utilizamos a propriedade getElementById. E como parâmetro a gente coloca o nome do objeto que desejamos capturar, no caso imagem. Ao digitarmos esse código DOM JavaScript, utilizando o DOM, ele captura o objeto a qual queremos trabalhar. E vamos guardar esse objeto que nós capturamos dentro de uma variável. Vamos chamar dessa variável de imagem. Bom, a sintaxe nos informa que precisamos de capturar o objeto para depois aplicarmos a propriedade. Capturamos o objeto imagem. Agora podemos utilizar o atributo que desejamos trocar ou modificar o seu valor. Então, como queremos trocar o atributo, o valor que está contido no atributo src,
nós iremos digitar o nome do atributo, no caso o atributo src. Esse atributo é o atributo que será modificado, que terá seu valor trocado, certo? Utilizando JavaScript. Então você vai colocar o operador igual e iremos colocar o novo endereço ou o novo valor que desejamos atribuir ao atributo src. Será img barra php.jpg. Fecha com aspas duplas e coloca o ponto vírgula. Pronto, o nosso código JavaScript ele está concluído e está pronto. Podemos ver como ficou nossa página HTML final. Então vamos apertar o botão trocar e trocou a nossa imagem. Então aprendemos que utilizando o DOM juntamente com o JavaScript podemos alterar os valores de um atributo contidos em uma tag HTML. Também vamos estudar como fazer para aplicar estilos a elementos ou objetos HTML. Precisamos capturar o objeto o qual pretendemos mudar seu estilo ou aplicar um estilo. Depois utilizarmos a propriedade style e depois utilizarmos a propriedade CSS que desejamos alterar. Então vamos ver na prática como fica o nosso código JavaScript para alterar o CSS de um objeto HTML de forma dinâmica. Vamos aproveitar esse código e vamos modificá-lo colocando um texto. Vamos colocar um texto nesse código. Vamos identificar esse texto. Vamos colocar o texto dentro de uma tag parágrafo. Vamos identificar esse texto com o ID igual a texto. Vamos colocar um texto. Vamos colocar o texto. Deixa eu ver. JavaScript DOM. Texto dentro de um parágrafo. Vamos atualizar. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui de errado. Então tá aí. Então fizemos um parágrafo com um texto JavaScript DOM e identificamos esse parágrafo com o ID texto. Como faremos para aplicar um CSS nesse texto? Você vê que o texto está com a formatação padrão dele, a formatação padrão da página. Por exemplo, vamos aplicar um CSS nesse texto para ele mudar de cor, por exemplo. Então, primeiro nós temos que capturar o objeto texto, o objeto que representa o texto em nossa página. Para fazer capturar esse objeto, iremos utilizar também o mesmo método utilizado para capturar o objeto imagem. Só que em vez de utilizarmos o ID imagem, nós iremos usar o ID texto, pois queremos aplicar o CSS no objeto texto. E vamos mudar aqui também o nome da variável que irá guardar esse parágrafo para o nome P, tá bom? Pronto, após capturar esse objeto que terá o seu valor CSS modificado ou sua formatação modificada, podemos aplicar o nosso estilo utilizando o DOM ou JavaScript. Vamos colocar primeiro o nome do objeto que desejamos alterar, que é P, depois o nome da propriedade style e depois a propriedade CSS que desejamos aplicar sobre o objeto capturado, no caso a propriedade color, igual
e colocaremos entre aspas duplo o nome ou a forma hexadecimal da cor que desejamos aplicar sobre esse objeto. No caso, vamos colocar uma cor vermelha e vamos ver como vai ficar o nosso texto, certo? Então, podemos alterar a cor de maneira dinâmica, de forma dinâmica, utilizando o JavaScript juntamente com a ajuda do DOM, certo?